Você já parou para pensar por que, em meio a tantas vozes que clamam por nossa atenção neste mundo agitado, Deus escolhe nos convidar ao invés de nos ordenar? O Salmo 95 é uma das mais poderosas expressões de adoração e advertência registradas nas Escrituras. E o que você está prestes a descobrir combina verdades espirituais com revelações históricas que transformarão sua compreensão sobre o relacionamento entre Deus e seu povo. Este não é apenas um salmo de louvor. É um chamado divino que ecoa através de 3 milênios, carregando tanto a ternura de um convite quanto a seriedade de uma advertência solene. Vamos mergulhar juntos no Salmo 95 completo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Cheguemos ante a sua presença com ações de graças e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é o grande Deus e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora, imagine-se transportado para o período do Segundo Templo, por volta do século V a.C., quando estudiosos acreditam que este salmo ganhou sua forma litúrgica final, embora suas raízes mergulhem muito mais profundamente na história de Israel. Arqueólogos descobriram que os salmos eram cantados pelos levitas nas escadarias do Templo de Jerusalém, uma estrutura monumental que Herodes posteriormente expandiria para dimensões impressionantes. A plataforma do templo cobria aproximadamente 14 hectares, uma área equivalente a quase 20 campos de futebol. Para aquela sociedade, o templo não era apenas um lugar de culto, era o centro geográfico, político e espiritual de toda a nação. A palavra hebraica que abre o salmo é lekhu, traduzida como vinde. Especialistas em linguística hebraica explicam que este termo carrega uma urgência amorosa, um convite apaixonado que combina imperativo com intimidade. Não é a ordem fria de um tirano, mas o chamado caloroso de um pai que deseja a presença dos filhos. No contexto cultural da época, quando reis orientais eram figuras distantes e temíveis, esta linguagem era revolucionária. Historiadores documentam que na Mesopotâmia contemporânea, aproximar-se de um rei sem ser convocado poderia resultar em execução imediata. Mas aqui, o Rei do Universo convida: vinde. O termo rochedo da nossa salvação traduz a palavra hebraica Tzur Yeshuatenu. Antropólogos culturais revelam que para os povos antigos do Oriente Próximo, vivendo em uma geografia marcada por terremotos frequentes e construções frágeis de barro e madeira, a imagem de uma rocha inabalável tinha poder emocional que mal podemos compreender hoje. Geólogos confirmam que a região da Judéia é rica em formações calcárias maciças, algumas com mais de 50 metros de altura, que serviam como fortalezas naturais. Quando o salmista chama Deus de rochedo, ele está dizendo: em um mundo onde tudo treme e desmorona, Deus é a única estabilidade absoluta. O versículo 3 declara que o Senhor é o grande Rei acima de todos os deuses. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em um contexto religioso politeísta. Arqueólogos descobriram templos dedicados a Baal, Astarote, Moloque e dezenas de outras divindades nas cidades vizinhas a Israel.
Documentos da época confirmam que cada nação acreditava que seus deuses lutavam batalhas cósmicas uns contra os outros. Mas aqui vem a revelação revolucionária. O Deus de Israel não está competindo com outros deuses, ele está infinitamente acima deles. A palavra hebraica Elohim Gadol pode ser traduzida como Deus Supremo ou Deus Grandioso, e no contexto original isso significava que Yahvé não era apenas mais forte que os ídolos das nações. Ele era de uma categoria completamente diferente. Quando o Salmo diz, nas suas mãos estão as profundezas da terra, a expressão hebraica Tokkarei Aretz se refere literalmente às investigações ou lugares explorados da terra. Engenheiros modernos explicam que os antigos exploravam cavernas e minas em busca de metais preciosos, descendo a profundidades de até 100 metros. O salmista está dizendo que até mesmo os lugares mais inacessíveis ao homem estão completamente sob o controle de Deus. E mais, as alturas dos montes lhe pertencem. O Monte Hermon, ao norte de Israel, tem 2.814 metros de altitude, visível a uma distância de mais de 100 quilômetros. Para aquela sociedade, as montanhas eram símbolos de eternidade e poder, mas o Criador é dono até mesmo delas. O versículo 5 é geologicamente fascinante. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. A palavra hebraica Yabasha, para terra seca, remete diretamente à narrativa da criação e também ao Êxodo, quando Deus separou as águas do Mar Vermelho. Oceanógrafos confirmam que o Mediterrâneo, que os israelitas chamavam de o Grande Mar, tem profundidades de até 5.000 metros. Para um povo sem tecnologia de navegação avançada, o mar era um mistério aterrorizante. Mas aqui está a promessa. Aquele que formou tanto o abismo quanto a terra firme é o mesmo que nos convida à adoração. Agora chegamos ao convite central, versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos. A palavra hebraica rishtachawé, para prostrar, significa literalmente curvar-se até o chão. Antropólogos culturais explicam que esta era a postura universal de respeito extremo no Oriente Antigo. Mas note a progressão. Primeiro, somos convidados a cantar com júbilo, depois a nos aproximar com ações de graças e, finalmente, a nos prostrar em adoração íntima. É uma jornada espiritual que vai da celebração comunitária à rendição pessoal. E aqui vem a declaração que muda tudo. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. A metáfora pastoral tinha profundidade que perdemos em nossa era urbana. Historiadores explicam que na antiga Israel, um pastor conhecia cada ovelha pelo nome, dormia com elas no campo, arriscava a vida contra leões e ursos. A região da Judéia, com suas colinas áridas e vales perigosos, tornava a profissão de pastor extremamente difícil. Especialistas em geografia bíblica revelam que pastores precisavam caminhar até 15 quilômetros diários em busca de pastagens. Quando Deus se identifica como pastor, Ele está dizendo, eu te conheço intimamente, providencio para você pessoalmente e te protejo constantemente. Mas então vem a advertência solene. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra hebraica hayom significa literalmente o dia, hoje, agora. Especialistas em linguística explicam que este termo carrega urgência temporal absoluta. Não é amanhã, não é quando você se sentir pronto, é hoje. E o verbo endureçais vem do hebraico takshu, que significa tornar-se inflexível como uma pedra. Médicos modernos explicam que o endurecimento das artérias impede o fluxo sanguíneo vital. Espiritualmente, o endurecimento do coração impede o fluxo da graça divina. As referências a Meribá e Massá nos transportam para um dos momentos mais dramáticos do Êxodo. Estes nomes significam contenda e teste, respectivamente.
Arqueólogos identificam a região como parte da Península do Sinai, uma área extremamente árida, onde temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius. Historiadores explicam que uma multidão estimada em 2 milhões de pessoas vagava por este deserto, e a falta de água era literalmente questão de vida ou morte. A caminhada de Refidim, onde ocorreu o incidente de Massá, até o Monte Sinai era de aproximadamente 50 quilômetros através de uades secos e planícies rochosas. Para entendermos a gravidade do que aconteceu, precisamos visualizar a cena. Deus havia acabado de libertar Israel com sinais sobrenaturais impressionantes. As 10 pragas do Egito incluíam fenômenos que estudiosos tentam explicar até hoje. A abertura do Mar Vermelho foi testemunhada por toda a nação. Coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia. E ainda assim, na primeira dificuldade séria, o povo tentou a Deus. A palavra hebraica nissa significa testar ou provar, como se Deus precisasse demonstrar repetidamente sua fidelidade. O versículo 10 é devastador. Durante 40 anos, estive desgostado com esta geração. A expressão hebraica act, para desgostoso, carrega um sentido de repulsa profunda misturada com tristeza. Imagine o coração de um pai que deu tudo pelos filhos, apenas para ser constantemente rejeitado. Historiadores confirmam que 40 anos era considerado uma geração completa na antiguidade. Arqueólogos descobriram que a expectativa de vida média na época era de 45 a 50 anos. Deus esperou uma geração inteira, dando chance após chance. A acusação divina é precisa. É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. A palavra toei, para transviado, significa literalmente errante ou perdido. Mas aqui está o que mais impressiona. Eles não conheciam os caminhos de Deus, não por falta de revelação, mas por recusa deliberada. Eles haviam visto a glória no Sinai, recebido a lei escrita pelo dedo de Deus, experimentado o maná diário. O problema não era ignorância, era rebeldia. E então vem o juramento terrível: não entrarão no meu descanso. A palavra hebraica menuká, para descanso, não significa apenas cessação de trabalho, mas plenitude, paz, herança, lar. Especialistas em teologia bíblica explicam que o descanso de Deus representa a terra prometida geograficamente, mas simbolicamente aponta para a paz da presença divina. Arqueólogos confirmam que Canaã era de fato uma terra fértil, com sistemas de irrigação avançados e cidades prósperas. Mas aquela geração morreu no deserto, vendo de longe o que poderiam ter possuído. Agora, deixe-me conectar estas verdades antigas com sua vida hoje. Por séculos pensávamos neste salmo apenas como liturgia temple, até descobertas arqueológicas e um estudo mais profundo revelarem que ele era usado especificamente nos sábados, o dia de descanso. Hoje sabemos que esta região era um caldeirão de tensões, onde Israel constantemente precisava lembrar-se de quem era e a quem pertencia. E não é exatamente assim que vivemos. Cercados por 1000 vozes competindo por nossa atenção, precisamos ouvir diariamente o convite divino. A estrutura do Salmo 95 não é acidental. Ele começa com convite jubiloso e termina com advertência solene. Por quê? Porque o mesmo Deus que nos ama apaixonadamente também nos respeita profundamente. Ele não nos forçará a entrar no seu descanso. O convite permanece. Vinde, mas a responsabilidade é nossa. Hoje, se ouvirdes a sua voz... Recentes estudos sobre a formação do saltério revelam que este salmo provavelmente foi usado durante a reconstrução do templo após o exílio babilônico, período datado aproximadamente em 520 a.C. Imagine a cena. Um povo que havia perdido tudo,
voltando para uma cidade destruída, precisando reconstruir não apenas paredes, mas também fé. Eles precisavam ouvir novamente que Deus é o rochedo inabalável, que suas promessas permanecem mesmo quando tudo desmorona. E aqui está a revelação que transforma tudo. O hoje de Deus atravessa milênios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus no primeiro século, cita exatamente este salmo, provando que a urgência divina transcende gerações. O escritor de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 19, usa este salmo para advertir os cristãos do primeiro século. E agora, 2000 anos depois, em outubro de 2025, você está ouvindo o mesmo convite. Hoje, especialistas em neurociência explicam que nossos cérebros são moldados pela repetição. Quando Deus diz, não endureçais o vosso coração, Ele está alertando sobre um processo progressivo. Cada não que damos à voz divina torna o próximo não mais fácil. Cada adiamento do compromisso torna a rendição mais difícil. Mas o inverso também é verdadeiro. Cada sim a Deus amolece o coração e abre os ouvidos para ouvi-lo mais claramente. Pense na ironia trágica da geração do deserto. Eles viram milagres que nós apenas lemos sobre. Viram o mar vermelho se abrir, provaram maná do céu, beberam água da rocha e ainda assim não entraram no descanso. Hoje, você pode não ter visto o mar se abrir, mas tem algo que eles não tinham, a revelação completa de Cristo. Você conhece o final da história. Você sabe que o rochedo que os seguia no deserto era Cristo. Você sabe que o verdadeiro descanso não é geografia, é pessoa. O Salmo 95 nos ensina que a adoração genuína não é apenas emoção intensa, embora inclua júbilo. Não é apenas postura física, embora inclua prostração. Adoração verdadeira é resposta obediente à voz de Deus. É dizer sim quando Ele convida, aqui estou, quando Ele chama, confio quando Ele promete. Agora chegamos ao coração desta mensagem e preciso que você ouça isto profundamente. Deus ainda está falando. Neste exato momento, enquanto você absorve estas palavras, o Espírito Santo está trabalhando em seu coração. Talvez Ele esteja convidando você a uma entrega mais profunda. Talvez esteja apontando uma área de rebeldia que você tem justificado. Talvez esteja oferecendo perdão por um passado que você tem carregado como correntes. O que quer que seja, este é o seu hoje. Você não precisa esperar até sentir-se pronto. Você não precisa esperar até ter todas as respostas. Você não precisa esperar até sua vida estar em ordem. O convite é agora. Vinde, e a promessa permanece. Ele é o pastor que conhece seu nome, o rochedo que não falha, o Criador que moldou você com suas próprias mãos. Que seu coração seja como terra boa que recebe a semente da palavra. Que seus ouvidos estejam abertos para a voz suave e delicada que chama seu nome. Que você entre no descanso que uma geração inteira perdeu por incredulidade. E que você descubra que o Deus que dividiu o mar, que fez água jorrar da rocha, que alimentou multidões no deserto, este mesmo Deus quer caminhar com você, não como súdito distante, mas como ovelha amada em seu pasto. O convite permanece, o descanso aguarda, e hoje, sim, hoje é o dia da salvação. Em nome de Jesus, o verdadeiro rochedo da nossa salvação, para a glória eterna de Deus Pai. Amém.